Tu não estava aqui ainda, mas eu vou usar uma frase feita pelo Vaguinha, que disse que legal a forma como estão tratando a final da Copa Sul-Americana, quando o Grêmio jogou contra o Godoy Cruz há uns dias atrás. Final da Libertadores não é todo dia, né? Alianza Lima. Alianza Lima. Final da Libertadores não é todo dia. Eu gostaria de pedir desculpa. Final da Libertadores não é todo dia. Não é a final, mas aí a gente já pode entrar no tema. E eu gostaria de pedir desculpa porque antes de Grêmio e Alianza Lima eu não alertei que o Grêmio precisava se preocupar muito com o volante Noriega, né? Que encantou os dirigentes do Grêmio e eles contrataram. Depois a gente O fala zagueiro que joga de volante. Depois a gente fala sobre o Grêmio, tá? Mas Vamos agora, lá. pegando esse gancho, César, e falando bem sério, não é uma final de Libertadores, tá, Cacau? Não Mas é uma o clima final. é. Mas pode ser um marco na história recente do Inter, tá? Esse jogo ele pode ser uma virada de chave e eu espero que seja pro lado positivo, porque o Inter cresce na parada. Quem elimina o Flamengo cresce na parada, tá? Vai crescer na competição. Ou por outro lado, é madeira aqui, né? Se o Inter for eliminado, muita coisa vai acontecer. Muita mudança estará por vir no lado do Internacional. Então, sim, César, não é uma final de Libertadores da América, não sei com quem tu tá falando aí no telefone, mas é quase isso. E dentro da competição pode ser até uma semifinal, a gente pode considerar uma semifinal, porque o caminho ele fica mais livre pro Inter. O discurso do medo, segundo o Munari acha que eu tô com medo do Flamengo. Eu não tô com medo, eu não posso dizer o que eu tô, Cacau. Eu tô... Tu tá um monte de coisa. Eu tô um monte de coisa, tá? Do Flamengo. Porque eu sei que o Flamengo é mais time que o Inter. E o primeiro passo pra ganhar do Flamengo é respeitar o Flamengo. É respeitar o Flamengo. Se o Inter achar que, por conta da força da torcida, vai empurrar o Flamengo lá pra trás e o Flamengo vai sentir a pressão e nós vamos amassar o Flamengo e vamos fazer 3-0 no primeiro tempo, não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. O time do Flamengo é bom pra caramba. O time do Flamengo é muito bom. É melhor que o Inter. E nós temos que entender isso. O Inter não é melhor que o Flamengo. E eu não tô dizendo aqui que a postura tem que ser covarde. Não é isso. O Inter tem que lutar, tem que brigar, tem que ter garra, tem que ter dedicação. Mas tem que ter, acima de tudo, estratégia pra ganhar. E eu não sei, Munari. E aí aqui... Eu coloco o que eu tenho colocado durante a semana. E eu respeito o teu ponto de vista, do Léo, do Maurício, do Diogo. Porque vocês conhecem futebol também. Eu não sei se o meu pensamento é correto. Tomara que esteja correto, tomara que o Roger faça isso. Não sei se ele vai fazer isso. Mas eu acho que se o Inter fizer uma marcação alta, o risco é maior de tomar um gol no primeiro tempo e acabar a decisão. Contra o River Plate, em 2023, e o cenário é completamente diferente, o Inter jogou mais bola. Tu estava olhando aqui, o Inter teve mais posse de bola. O Inter jogou, mas eu acho que a diferença de time é maior também. Eu acho que o time do Flamengo é melhor que o time do River Plate em 2023. Diferente o time do Inter completamente. Só que o gol, e aí para esse tipo de comparação, vale. O gol contra o River Plate, o primeiro gol, que levaria a decisão para os pênaltis, sai aos 25 do segundo tempo. E eu lembro como foi o comportamento do torcedor. O torcedor não abandonou o time. E é isso que precisa ter. O torcedor não pode abandonar o time. Tem que saber que vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. Se o Inter puder fazer um gol antes dos 5 do primeiro tempo, melhor. Vaguinha. Mas eu não acho que vai acontecer isso. E aí, tu tendo um jogo equilibrado, tu tá vivo. Tu fazendo um jogo de força, de marcação, com erro zero na peça defensiva... Tu tá vivo no jogo até o fim. Claro que tu não vai esperar 40 do segundo tempo para atacar o Flamengo, para tentar resolver alguma coisa. É óbvio que não. Se até os 15 o jogo tá 0-0, tu precisa fazer alguma coisa para ganhar de 1-0. E aí sim, aperta a marcação, avança as linhas, corre mais riscos. Mas correr riscos de marcação alta, de se atirar para cima desde o primeiro minuto, eu acho que pode ser um erro, mas respeito ao teu ponto de vista. Já que tu me chamou de covarde, vai lá. Vaguinha, eu acho que quando a gente faz, é natural que a gente faça a comparação com o River, tá? É natural que a gente faça. Mas porque foi um jogo que o Inter sofreu no jogo de ida e o fator Beira-Rio acabou determinando. O Inter, inclusive, naquele jogo, eu preciso dizer, mereceu ganhar no tempo normal. Toma um gol meio por acaso no fim do jogo. Deveria ter vencido lá mesmo, que com gol, bola parada e tal. O que eu acho, Vaguinho, é que aquele time do Inter era melhor que esse.
Tá? Essa, para mim, é a grande discussão. O Inter não cresceu, e sim diminuiu. O time era muito bem treinado pelo Cudê naquele momento. Naquele momento ele era muito bem treinado. Eu acho que... que depois ele aquele perde um pouco de força. Não, ele responde muito bem Apesar a chegada do do tempo curto Cudê. do Cudê, né? Porque Não o dá nem Cudê pra dizer- não tem muito tempo de treino. Não dá nem pra dizer que o Cudê tinha trabalho ali. Porque eram 10 dias, né? Não, foi o primeiro confronto do Cudê. Não dá pra dizer que tinha um trabalho do Cudê ali. Sim, Aquele era time curto. Mas é que tinha um modelo de jogo. Ele responde muito bem ao modelo de jogo. Ele responde muito Mas bem. eu acho que tinha jogadores também ali, por exemplo, tu tinha. Eu até posso estar enganado, mas a escalação, se puder, Munari, tu que tem. Não, a escalação ali era... Tu tinha o Arangues, né? Tu tinha o Arangues, mas é um Arangues de 30 e quantos? Não, 4, mas 5? O Arangues, me desculpe, o Arangues é muito melhor que o Thiago Maia hoje. Mas o Arangues ano passado ele perde posição pra esses caras aí, Thiago Não, Maia. porque ele acaba daí, mas Então, é que nós estamos um- falando de 23. Sei lá, 23 é um ano antes de 24. Não, mas o Arangues Em é muito mais 24 ele era jogador que esses horrível caras. e 23 ele era maravilhoso. Aquele time era montado pra jogar assim, gente. Aí que tá, esse é o ponto. O Cudê pode ter todos os defeitos do mundo. Só que tem uma coisa que o Cudê tem, ele sabe montar time pra atacar. O time dele só sabe jogar assim. Tanto é que o jogo do River, o Inter pode pegar os gols do River aí. Os gols são lances com a defesa do Inter lá em cima. Aí, o Inter marcando em cima. Lá na Argentina. Porque era assim que ele jogava. Então, se fosse o Cudê o treinador, eu saberia que o Inter hoje iria atacar. E o Inter quase toma um gol no final do jogo aqui em Porto Alegre, que seria o 2-2 e deu, Sim, acabou. o Roger não tem um modelo definido. Eu acho que o grande problema do Inter hoje é que a gente não sabe como é que o Roger vai jogar. Porque o Roger chegou, ano passado, ele estabeleceu um time que jogava muito parecido com o Inter do Cudê. E ele até dizia, aproveitei a plataforma de jogo, fiz alguns ajustes, que era o Inter que pressionava alto, era o Inter que ocupava o campo de ataque, era o Inter que marcava. E esse ano, no primeiro semestre, pós-gauchão, o Inter não fez isso. E as informações que se tinha da comissão técnica, vindas do Roger e seus companheiros lá, era de que fisicamente o time estava esgotado e o time não conseguia fazer isso. Pela sequência de jogos. Bom, aí teve um mês de parada do Mundial. E vamos combinar, o Inter se prepara. O Inter, desde que saiu o sorteio, o Inter sabia que ia enfrentar o Flamengo. E eu tenho certeza que no dia que o Alejandro Domingues, esse presidente da Conmebol aí, sorteou as bolinhas, o Inter achou que se perdesse de 1-0 no Maracanã e chegasse no Beira-Rio precisando de um gol para classificar um bom resultado. Acho que sim. Então, assim, tu tá no cenário que faz 2 meses que tu sabe que vai ter esse jogo, ou 3 meses que tu sabe que vai ter esse jogo, tu pensou nisso, tu tem o resultado que tu considera bom. Agora é hora de ter uma estratégia pra isso. Eu não sei qual vai ser a estratégia. Eu sei que não pode ser o jogo do primeiro tempo do Maracanã, que o Inter ficou entrincheirado lá, e o Inter não tinha saída, porque esse tem um problema do Flamengo. O Flamengo, ele te sufoca de uma forma, ele é um time moldado Mas tu pra acha, atacar. tu acha que a postura do Flamengo vai ser igual à do Maracanã? Esse é um ponto, eu não sei. Eu acho que Porque eu pode não ter sei se o mudança, Flamengo... Porque, né? porque Ele o vai Flamengo ter mudança. atacou, por exemplo, o Atlético Mineiro jogando em BH, só que Precisava, precisava né? do resultado. Eu não sei se o Flamengo vai se atirar pra atacar o Inter também. Não, eu acho que o Flamengo vai ter a bola, porque o Flamengo sempre tem. O que eu tenho dúvida é o seguinte, como o Flamengo vai marcar. Quando o Flamengo tiver a bola, o Flamengo vai colocar todo mundo lá na frente, vai sair com os zagueiros, e o Inter teve uma dificuldade muito grande. O Inter começou saindo dando balão no Maracanã e a bola não parava na frente. No segundo tempo, o Inter arriscou um pouco mais a saída e o Roger até falou sobre isso. A questão é, se o Flamengo subir a marcação, como é que o Inter vai sair de trás? Porque daí não é só como tu vai defender, como tu vai atacar. O Inter vai tentar sair com o Thiago Maia, com o Alvan Rodrigues, com o Vitão, ou o Inter vai esticar a bola no Thiago... Se baseando no que tu falou ali, de que o Inter já tá num cenário controlado, do que tava esperando, 1-0 no Maraca e tudo mais, isso aí já tá na ponta da língua, né? Mas nós não sabemos. Não, é pra estar na ponta da língua ali, nas estatísticas, na planilha do Roger, né? Tipo, se o Flamengo vier assim, a gente vai fazer assim. Isso é pra estar, né? Isso é pra tá. Tanto que ele fala do jogo do Maracanã que ele tinha 2 estratégias, uma pra se jogasse o Pedro e outra se jogasse o Bruno Henrique. E pelo fato de o Bruno Henrique ser um centroavante de velocidade, o Inter recuou, ele até fala 10 metros, né? A gente recuou um pouco a marcação pra não dar campo pro Bruno Henrique atacar. Bom, e aí hoje, se joga o Bruno Henrique, né? A gente não sabe a escalação. Eu até falando agora com o Mauro César Pereira, que sabe muito de Flamengo, perguntei sobre a possibilidade de escalação. Ele dá uma ideia que é um pouquinho diferente do que a matéria do GE dava. É o seguinte, que pode ser Jorginho, o trio de frente, o Luiz Araújo e Plata abertos, e Luiz Araújo e Samuel Lino abertos, e o Plata pode ser o 9. Então nem Bruno Henrique, nem Pedro. Seria uma terceira... daí ele iria com o Luiz Araújo. Eu peguei o time do Inter Uma terceira possibilidade, Peguei tá? o time do Inter aqui Do River. de 23 contra o River. Não é que era melhor, era muito melhor. Muito melhor, gente. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René na defesa. Essa defesa é melhor. Essa defesa é melhor que a de O hoje. René é melhor que o Bernabé.
O René, aquele René não era pior. O Bernabé não é nenhum jogador fantástico, cara. Não, O mas Bernabé... aí nós enlouquecer. Não, mas não é, cara. Tá, vamos já terminar. Ó, Johnny, Maurício, Arangues e Alan Patrick, Ener Valencia e Wanderson. O time com todo tá aí. respeito. Ah, cara, eu sei. Mas era um Valência Tá, naquela com época. todo respeito. Tudo bem, vai O lá, Alan Patrick tá torce. aí. Mas hoje o time é mais frágil. Na boa. Quer ver mais forte? Vê, Munari. Mas não, é mais forte. que às vezes Os jogadores aqui são melhores do que os jogadores de hoje, cara. Por favor. o Maurício era extremamente criticado nessa época. Não, O Wanderson, eu lembro Nesse agora, momento tá eu voando. critiquei demais o É. Cudê porque ele demorou pra tirar o O Wanderson. Johnny O Wanderson não tava legal. O Johnny não era eu detestava. o Johnny não era 5, inclusive com o treinador anterior, às vezes saiu o Maurício do time pra jogar o Johnny aberto na direita. É que eu não sei Não, o eu que tô pegando qual o é a- momento. se tu quer- É que quando a gente olha depois, a realidade daquele momento, se tinha várias dúvidas em cima do Mas Inter. é que ter dúvidas, tanto é que o Inter trocou de Se o Inter trabalho... ganhar hoje, nós vamos daqui a 5 anos dizer, o Wesley tava voando, tinha feito 11 gols no Brasileirão do ano anterior, o Tabata era o meia que vinha. Bom, é que depois então a gente desculpa, muda. É que a Então não narrativa adianta ela discutir. muda, Na época não né? são, A não narrativa adianta ela vai discutir. mudar. É que na época se tinha várias dúvidas sobre esse time. Não, mas a é que narrativa tanto ela é que sempre tinha muda várias se tu dúvidas que ganha. esse time trocou de trabalho 10 dias antes do jogo. O que eu quero dizer é que este time trocou de trabalho 10 dias antes do jogo porque precisava melhorar, porque tinha jogadores pra isso. Tinha o Valência chegou arrebentando. O Valência jogou muito. Tu tá dois jogos maluco. contra o River. Não, e Hoje a depois gente não ainda, tem né? esse jogador. Hein? E depois ainda, O Vaguinho. Matias não é nem perto do Valência de 2023. Te lembra infelizmente. depois ter esse jogo e depois ter os jogos contra o... Não, que contra eu- o Bolívar eu- ele liquida também. Gente, de novo, o Valência, antes de pegar o River, não tinha feito nenhum gol pelo Inter. Já tava se começando a criticar o Valência. O Valência tinha jogado contra o Fluminense, contra o Palmeiras, Verdade. contra o Bragantino, não Verdade. tinha feito nenhum gol. Já tava se dizendo, ei, o Valência não faz gol. E lembra que depois o Valência demora um tempo pra fazer gol no Beira-Rio? Que ele faz o gol no River fora, ele faz o gol no Bolívar. Se eu não me engano, o primeiro gol do Valência no Beira-Rio é contra o Bolívar na volta, não é? Pode ser. Ele demora Pode um ser. tempo. Então não é que o time chegou voando. Deixa eu projetar o time. A gente não tem ainda concentração, né, Cacau? Daqui a pouco, ele tá quase pronto. Quem é que tá lá? É o Bruno. Bruno. Daqui a pouco ele tá quase Qual Bruno? pronto. Vou te dizer. Ravazoli ou Flores? Flores. Daqui a Ravazoli pouco. não tá mais com a gente, né? Daqui a pouco o Bruno Não, tá no Flores Inter. ele vai estar ao vivo. O Ravazov já sabe a escalação do Inter. Deve estar com a arte Olha pronta aqui, ó, lá. o Carboneiro tá à disposição, tá? Sim. Tá concentrado. Mas vai estar no banco, A né? informação Uma grande que eu tenho- notícia. A informação que eu tenho é que o time que treinou é aquele ali, o Matias como titular. Se alguém esperava o Borré, não vai o Borré, vai o Matias. E o Carboneiro treinou entre os reservas. O Carboneiro teria condições para jogar um tempo. Tá. Tá, e eu Provavelmente acho o que segundo, né? eu acho que ele fica no banco. E assim, a única esperança que eu tenho de substituição para melhorar o time para o segundo tempo é o Carboneiro. E por isso eu trato ela como uma grande notícia, a presença dele na concentração. Porque as minhas esperanças, Munari, em relação a Borré e Valência, qual é o outro jogador? Vitinho? Eu não tenho esperança de que alguém do banco Mas o Borré saia. não, se entrar. Não tenho. Infelizmente, eu não tenho assim, sabe? Bota o Borré pra ele fazer um gol. Ou até mesmo o Valência. Bota o Valência lá pra ele, daqui a pouco, numa bola, fazer o gol. Eu não tenho essa esperança. Eu gostaria muito de ter. Tu perdeu Torço essa esperança. Largou. Larguei. Tu perdeu essa esperança. Não, larguei Tem até porque um comentário aqui, ó, um torcedor, o Eduardo, ele falou, hoje temos Valência, Borré e Carboneiro no banco. O time de hoje é muito melhor. Mas aí tem esse ponto aí que o Vaguinha falou, que O perdeu banco já é a melhor. experiência. Não, É, o banco entrou o Luiz Adriano, Pedro Henrique, quem mais que entrou ali? No jogo do Monumental entra aquele Igor jogador da Gomes. Juventude lá, como é que é? O Campanharo. Não, o elenco é que o elenco de hoje. Só que o problema é o seguinte, é que o elenco do Inter... Gente, o centroavante do Inter vai ser o Ricardo Matias. No elenco do Inter deveria ser bom. Só deixa eu entender. Ele acha o time de hoje Não, o melhor. banco. Ele falou que banco. o banco de hoje é melhor, com Valência, Borré e Carboneiro. Aí tem um outro aqui que diz o seguinte... Valência, Borré e o- Carboneiro é muito melhor mesmo. Mas aí será o Luiz Adriano, Pedro Henrique. Sim, muito melhor esse banco de É, hoje. só que aí que tá, o Isso. problema é que o time titular tem jogadores que a gente não consideraria. Por exemplo, o Ricardo Matias é o titular. Não é né? É. Aí o Demetrius falou, meio campo era melhor, mas todo o resto é o melhor hoje. O Eduardo Garcia, o CCD quer enlouquecer os colorados. Inter tinha René que jogava contra toda a decisão. O João Batista, bom dia consagrada, consagrados. Sem dúvida o jogo será de alto risco para ambos os times. Vaguinha manda um abraço pro Enzo lá na cidade de Cristal, que fez aniversário ontem. Um abraço, Enzo! Feliz aniversário, é o Inter, tamo junto. Vamos lá!